O grafeno pode ser considerado um material de mil e uma utilidades, tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício. Este último usado em grande quantidade na fabricação de diversos componentes eletrônicos. Já é conhecido como um dos elementos que vão revolucionar a indústria tecnológica como um todo, devido à sua resistência, leveza, transparência e flexibilidade, além de ser um ótimo condutor de eletricidade. Com tantas vantagens e características promissoras, a maioria de nós certamente já deve ter lido alguma coisa sobre esse poderoso material que muito em breve estará nos nossos tablets, celulares inteligentes e outros dispositivos do nosso dia a dia. E olha que a era do grafeno está apenas começando. Por exemplo, você já imaginou recarregar seu smartphone em apenas 10 minutos e só precisá-lo plugar na tomada uma semana depois? Ou ainda poder dobrar, amassar e contorcer seu aparelho telefônico sem danificar seus componentes eletrônicos e funcionamento? As possibilidades são muitas e inclui ainda raquete de tênis e até preservativos. Embora esteja em evidência só agora, as pesquisas com grafeno começaram em 1947 pelo físico Philip Russel Wallace, o primeiro a descobrir e estudar esse material, mesmo que de forma bastante limitada. Porém, ele se tornou realidade só em 1962, através dos químicos alemães Ulrich Hoffmann e Hans-Peter Bohr, quando o próprio Bohr batizou o composto com o nome que tem hoje. Até então, o grafeno era conhecido apenas pela comunidade científica, mas em 2004 isso mudou, graças aos cientistas Konstantin Novoselov, russo-britânico, e Andrei Green, russo-holandês, ambos da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Na época, os dois resolveram testar o potencial do grafeno como transistor, uma alternativa ao silício usado em semicondutores. Os cientistas Green e Novoselov continuaram seus estudos melhorando a condutividade do grafeno, tornando-o cada vez mais fino até chegar, acreditem, à espessura de um átomo. Mesmo sendo submetido a esse processo, o material manteve sua estrutura e não teve a sua condutividade danificada. A descoberta rendeu aos cientistas, 6 anos depois, o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento do transistor de grafeno. E a partir daí, os testes com a substância não pararam mais. Só em 2010 foram publicados cerca de 3.000 estudos que comprovam os recursos ilimitados do componente. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, o mesmo encontrado em qualquer lápis comum usado para escrever. A diferença é que o grafeno possui uma estrutura hexagonal, cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. Na prática, o grafeno é o material mais forte que existe, 200 vezes mais resistente que o aço, mais leve e mais fino, podendo chegar à espessura de um átomo. Para se ter uma ideia, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm a altura apenas de 1 milímetro. Fora isso, ele é transparente, elástico, pode ser mergulhado em líquido sem enferrujar ou danificar a sua composição, e conduz eletricidade e calor melhor do que qualquer outro componente. Além disso, o grafeno é extremamente barato para ser produzido. Daí vem a tal revolução que o material pode trazer, já que tem muito mais qualidades que o plástico e o silício. A facilidade de manuseio do grafeno vai permitir que ele seja aplicado em quase todos os setores da indústria. A mais comentada atualmente é empregar o material no mercado tecnológico, mais especificamente nos dispositivos móveis, como tablet e smartphone. No futuro, esses aparelhos vão abandonar o design retangular e conservador dos modelos vendidos hoje em dia, para adotar visuais dignos de filmes de ficção científica. Será possível fabricar um celular totalmente flexível, que poderá ser literalmente dobrado,
colocado no bolso e desenrolado de volta sem prejudicar seu funcionamento ou sua tela de altíssima definição. Ele também poderá ser transparente como o vidro e terá a espessura de uma folha de papel. Além de flexível, as baterias dos aparelhos deixarão de ser o pesadelo dos usuários, que passam o dia com os smartphones ligados. Em 2011, pesquisadores de Northwestern, Universidade dos Estados Unidos, criaram uma bateria que mantém o celular carregado por mais de uma semana e demora apenas 15 minutos para completar a sua recarga. Em fevereiro de 2013, Richard Kane, pesquisador da Universidade da Califórnia, desenvolveu baterias para celulares e notebooks que recarregam em um tempo ainda menor, 5 a 10 segundos, respectivamente. A sua internet também será mais rápida. Em julho do ano passado, pesquisadores das universidades britânicas de Bath e Exeter usaram interruptores ópticos feitos com base no grafeno, que aumentaram em 100 vezes a velocidade de transmissão de dados. Há ainda uma antena de grafeno extremamente fina feita por cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Estados Unidos, que permite transmitir 128 GB ou 1 TB em apenas um segundo, a 1 metro de distância. Os avanços não se limitam apenas à eletrônica. O grafeno ainda poderá revolucionar outros setores, como o automotivo, o naval e até mesmo a aeronáutica, com a produção de veículos bem mais leves e econômicos. O componente também pode ser usado na fabricação de fones de ouvido e painéis solares, além da capacidade de desintoxicar água contaminada, filtrar água salgada dos oceanos, transmitir sinal de FM e produzir chips e dispositivos biônicos, que poderão ser implantados no corpo humano. Até a camisinha poderá ser feita de grafeno, um projeto liderado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Vimos que são inúmeras as propriedades do grafeno. No entanto, o maior desafio das empresas e desenvolvedores que apostam na tecnologia é tornar a produção do material viável comercialmente em larga escala. A maioria dos testes é feita hoje em laboratórios. A situação não é muito diferente do que aconteceu logo quando o silício foi descoberto, que só passou a ser usado em transistores cerca de 7 anos após o seu surgimento. Os primeiros circuitos integrados demoraram ainda mais tempo para ser utilizado a silício e foram fabricados cerca de 20 anos depois. Esse cenário deve mudar com a chegada de novos procedimentos que tentam viabilizar a fabricação do grafeno para as massas. Uma das descobertas mais importantes aconteceu em abril deste ano. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Samsung e da Universidade de Sungkwan, na Coreia do Sul, anunciaram uma nova técnica que permite criar grafeno de alta qualidade a partir de pastilhas de silício. Dessa forma, a substância poderia ser usada na produção de transistores de grafeno. O Brasil não está fora das pesquisas. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, investiu cerca de 20 milhões para levantar o primeiro centro de pesquisas com grafeno no país. Apesar de ainda não ter previsão para ser inaugurado, o MakeGraph, Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia, ocupará um edifício de 4.230 metros quadrados no campo da instituição, na Rua da Consolação, na capital paulista. Um forte abraço a todos, se inscrevam no canal para novos vídeos e até o próximo vídeo.